Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de Bitmark Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 13 de maio, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. O Ibov, deixa eu só dar uma atualizada, né? Isso, mercado abrindo. O Ibov segue testando a região ali dos 137.500, a região de topo histórico. Ele não fez o pullback até os 135.500, nem aos 133, né? Então tá travado, a leitura permanece a mesma de ontem, tá? Mercado, o viés ainda segue sendo de alta, ainda tem o viés ali de uma continuação da movimentação aí de alta dos últimos dias, só que para quem está de fora, muito cuidado, né, com compras, principalmente entrar um pouco mais alavancado em uma região de topo histórico, né? É uma região que tem um certo risco. O que pode acontecer, né? Começa a comprar um monte de coisa nessa região, um monte de ações aí, né? Monta aí uma carteira justamente nesta região, e aí o preço vem corrigindo, dando um pouco mais de calor, né, pelo menos no curto prazo. Eu entendo que a correção seria algo saudável se acontecer, desde que não perca o 133, aí ali ele tem que formar pivô e mandar para cima novamente, tá? Então assim, meu viés ainda é de alta, é de que o mercado continue subindo, só que numa região que para quem está de fora, se for comprar, cuidado com o tamanho de posição, cuidado ali com a exposição, né, que você vai ter ao mercado, não fica 100% posicionado, porque se falhar vai dar um pouco mais de trabalho aí, vai dar um pouco mais de calor aí nas operações, tá? Eu prefiro esperar ele romper para cima dessa região e no movimento de pullback procurar novas compras, do que comprar agora acreditando que ele vai romper. Muitas vezes ele até rompe, falha logo em seguida e faz algo parecido com isso. Aqui também é outro ponto que eu gosto das compras, tá? Então, assim, na minha opinião, o mercado ainda é para cima e entendo que o mais interessante são as compras. Só tem que tomar cuidado porque já estamos esticados, estamos em uma região de topo histórico e isso pode fazer com que o preço acabe dando uma segurada, até mesmo uma corrigida aí no curto prazo, tá ok? Mas de qualquer forma, segue o viés de alta. WDL Foot, gráfico do dólar, vamos falar do dólar, bem, o dólar testando a região de 640, 630 ali, né? Chamei a atenção que esse dólar ele está consolidado entre a faixa verde e a faixa vermelha, mas o viés do dólar também segue sendo de baixa, tá? Então, da mesma forma que, apesar do índice estar ali numa região de topo anterior, o dólar aqui uma região de fundo anterior, eu entendo que o dólar é para baixo. Só tem que tomar cuidado com vendas no dólar nesta região, porque se ele não romper, se ele não perder aqui, ele volta para testar de novo a faixa dos 5.790, 5.800, né, que é o último topinho aí que ele está marcando aí pelo gráfico diário, tá? Caso contrário, se o dólar perder nessa região de fundo aí no 640, próximo alvo do dólar aqui na linha vermelha na região dos 5.500, 5.510 ali, né? 5,50, 5,51, tá? Então, muita atenção caso o dólar venha perdendo aí a região dos 650, mas de qualquer forma, dólar para baixo, tá? O dólar, por enquanto, eu vejo que é para baixo, certo que não é o melhor ponto para venda, né? Olhando no diário, mas é para baixo. Vamos dar uma olhada no intraday para ver o que ele demonstra ali para a gente num tempo gráfico melhor. Bem, vamos lá, gráfico de 60 minutos, então ele deu uma pernada de queda, fez um movimento de repique, olha onde ele bateu cabeça, né? Nessa região que trabalhou como suporte lá atrás, foi perdido, ele voltou para testar, bateu cabeça e mandou para baixo, tá? Então acabou respeitando aqui essa região como uma resistência, tá? Gráfico de 15 minutos, no dia de hoje ele já vem numa pernada forte de queda, tá? Inclusive já está perdendo ali região de fundos anteriores. Certamente a movimentação do dólar sugere continuação da queda. Eu pensaria nas vendas no dólar, deixa eu só ver aqui uns 5 minutos também. Eu acho que dá para pensar na venda nos dólares, isso falando de day trade, tá? Na movimentação do dia de hoje. Eu pensaria nas vendas se esse dólar voltar próximo de 680. Dólar próximo de 680 começa a demonstrar uma fraqueza ali, pode ser uma primeira tentativa, e o alvo seria testar o fundo do dia. E aí ele tem que acompanhar se ele perde. Se ele não perder esse fundo, aí tem que tomar cuidado aí para quem está comprado, né? Porque ele pode formar um fundo de um duplo, pode deixar um fundo mais alto que o anterior, e isso pode indicar para a gente uma reversão pelo menos nessa pernada atual aí de tempos gráficos menores, tá? Por enquanto ainda vejo que é para baixo. Se o dólar voltar próximo de 680, chegar aqui nas linhas vermelhas e começar a demonstrar dificuldade, entendo que ainda segue a movimentação de queda. Vamos dar uma olhada no gráfico do WinFoot, mini índice. Bem, ontem nós falamos do mini índice, né?
Deixa eu pegar aqui o gráfico de 60 minutos. Pelos 15 minutos eu chamei a atenção que eu entendia que o índice, né, era uma correção para novas compras, tá? E aí eu coloquei um primeiro ponto aqui na região dos 139.500, coloquei outra região aqui no 139, mas ele praticamente voltou tudo, tá? E aí eu chamei a atenção também no seguinte ponto, não era para perder a região do 138, porque se ele perde o 138, ele desconfigura a movimentação de compra. Onde que ele está respeitando? Justamente o 138. Então ele acabou dando compra na faixa do 138, no dia de ontem ele chegou, testou uma, duas vezes ali, fez meio que um fundinho duplo aqui em tempos gráficos menores, né? Então se eu for nos 5 minutos, dá para perceber, né? Então ele testou uma, duas, rompeu essa região de topo, isso aqui configura, né? Confirma para a gente esse fundo duplo. Já vem numa movimentação mais esticada, tá? E o alvo que eu vou colocar aqui para o índice, né? Depois da movimentação que ele fez no dia de ontem, eu vou fazer o seguinte: deixa eu voltar nos 60 minutos de novo. Vamos dar uma limpada nesses desenhos. Ele respeitou a região de 138 mil, que era o ponto ali que nós marcamos como suporte, só que ele perdeu alguns pontos no meio do caminho em tempos gráficos menores, né? Então, se eu for aqui nos 15 minutos, eu vou marcar aqui uma região de resistência, tá? Que é justamente onde ele está chegando agora. Então, tome cuidado. Para quem já está comprado aqui no índice, muito cuidado aqui nessa região dos 139.200. Vejo que é um ponto que ele pode ter uma certa dificuldade. Deixa eu só tirar aqui do ouvido do meu fone. Então, vamos lá. É um ponto aí de dificuldade, tá? Cuidado com novas compras nesta região. Mas, de qualquer forma, eu entendo que a movimentação do índice está sugerindo compra. Então, qualquer pullback que o índice faça, desde que ele não perca a região dos 138.600, eu pensaria em novas compras, tá? Então, supondo que ele comece a sentir por aqui, faça um movimento aí próximo de 138.700 a 138.600 e demonstre uma reação mais positiva ali naquela região, é um ponto que eu tentaria uma compra com o primeiro alvo no teste do topo. Rompeu, vai lá para testar a região de 139.800. Ah, mas se ele seguir subindo, vamos lá. Rompeu para cima dos 139.200, então supondo que ele faça algo parecido com isso. Qualquer pullback também voltando para a região dos 139.200, voltando para testar essa região que estava como resistência, também dá para pensar numa compra, e aí o alvo passa a ser a máxima de ontem, né? Que acaba coincidindo ali com a região de abertura, tá? Então, é para cima, né? Pelo menos no intraday está sugerindo que é para cima. Ele acabou respeitando essa região de 138 mil, que nós havíamos marcado ontem, né? Ele acabou voltando um pouco mais do que eu havia planejado, mas não perdeu a região de suporte mais importante, que era o 138. Isso ainda sugere continuação da movimentação de alta, tá? É claro, comprar agora é arriscado. Nós estamos em um ponto que eu vejo como resistência, tá? Se fizer pullback, ok. Se romper, fizer pullback, também ok. Acho que vale sim tentativas aí da compra, acreditando na continuação da movimentação de alta, beleza? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin, BTC-USD. Olha, Bitcoin, pessoal, o Bitcoin segue na movimentação de alta, né? Olha, ontem teve um dia um pouco mais pesado, mas acabou recuperando bem, né? Deixou um paviozão ali. Hoje já começa a apontar para cima, e do jeito que está o Bitcoin, está sugerindo mais uma formação de pivôzinho que pode fazer com que a gente tente buscar ali a região do 109. Volto a repetir, tá? Bitcoin, na minha opinião, é para cima, é compra. Desde que ele rompeu aqui para cima dos 90 mil, a gente vem chamando a atenção que o Bitcoin mudou ali a sua condição, né? Que ele iniciou uma movimentação de alta, topos e fundos ascendentes, e que não teria por que pensar em vendas, né? Que a ideia seriam as compras. O único ponto de atenção é que ele está esticado, então cuidado ali com o tamanho de posição, porque assim, supondo que você entre pesado justamente nessa região, se ele não der continuidade e voltar para testar os 99 mil, principalmente nas altcoins, vocês tendem a sofrer um pouco mais, tá? Mercado volátil, né? Então, assim, estou gostando, inclusive, e acredito que pela movimentação atual, ele começa a sugerir mais uma oportunidade de compra, só toma cuidado aí com o tamanho de alavancagem, tá? Mas Bitcoin bonito aí, e tá com cara que vai dar sequência aí para cima, tá ok? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do S&P 500, pegar aqui o meu gráfico do TradingView, deixa eu só pegar no meu outro monitor aqui, beleza. Olha, o S&P 500, né, não abriu ainda o mercado americano, mas ontem ele fechou acima daquela região, que era uma região que eu chamava ali de resistência, tá? 770, ele tá para cima dela. Olha, eu vou deixar essa marcação em verde agora, considerando que ela passa a ser uma região de suporte, mas tem um detalhe aí, ele precisa permanecer acima, tá? Ah, então é para comprar? Não, eu não compraria agora. Mas se por um acaso o S&P 500 seguir movimentação de alta,
nos próximos dias fizer um pullback respeitando 770, aí eu tentaria a compra aqui, tá? Toma cuidado para quem está comprado, né? Ou para quem está procurando compra, pelo seguinte: se por um acaso, hoje, amanhã, né? Vamos ver como que vai se movimentar hoje ali o S&P 500, mas se por acaso ele começar a voltar para baixo desses 770, cuidado, tá? Porque ele pode deixar muita gente presa aqui na compra, nessa região, e aí faz um movimento de correção, né? O que vai dar um certo calor ali, um certo desconforto para quem comprou neste ponto, vai acabar ficando comprado justamente no topo. Por isso que eu não gosto da compra agora, tá? Então só fica atento, principalmente se ele voltar para baixo de 770. Não é para voltar para baixo de 770. Voltou para baixo de 770, fica esquisito aí, principalmente para quem comprou agora. Para quem já está comprando lá de baixo, ok. Eu acho que é só ir ajustando stop. Se voltar para baixo de 770, até dá para pensar em sair das operações e procurar uma nova oportunidade ali quando ele volta para testar os 580 ou até mesmo a região de 5.500, que são pontos mais interessantes na compra, tá? Bem, pessoal, então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um excelente dia, bons trades, e amanhã nós estamos de volta com nossa análise de benchmarks. Abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau.